Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, dia 12 de agosto de 2017, 14 horas e 54 minutos. Como prometido na semana passada, estou iniciando mais cedo, pegando o miolo, do pregão, o olho do furacão. E amanhã, quarta, quinta e sexta, aí o radar vem normalmente no horário próximo ao fechamento. Espero que todos tenham tido um excelente Dia dos Pais. Desejo uma semana de muita prosperidade e sucesso, com as vossas famílias, na vida profissional e também nos investimentos. Pessoal, quem estiver chegando no canal, alguns recados, se inscreva, ative o sininho, você é bem-vindo na área de comentários, virou praticamente um fórum, nós somos uma família, uma comunidade. Deixe o seu like, é muito importante também, compartilhe o vídeo. E te convido a assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. É um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem, gravado em estúdio, que traz um conhecimento sólido, um bom alicerce para aqueles investidores de nível iniciante e também intermediário. Ok? E por fim, quem quiser ter contato comigo no período da manhã, entra no site toptraders.com.br, coloca o nome e o e-mail, clica no inscreva-se. A partir de amanhã você já recebe o cenário, que é o meu bloco de notas matinal. É tudo aquilo que eu julgo importante para o dia, eu anoto, para poder ser uma espécie de farol, um balizamento para aquela sessão específica, ok? Hoje nós temos um mar de sangue, um mar vermelho mundo afora. Tem a história da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e aqui no Brasil especialmente o mercado está sendo impactado porque a esquerda ganhou as prévias na Argentina. Como eu escrevi no cenário, só faltava essa, As eleições serão em outubro. Eu acho que o mercado vai dissipar isso aí em pouco tempo, mas enfim, gerou um caos hoje de manhã na abertura, a festa dos vendidos, Então nós temos o Brasil está caindo mais por isso, mas parte da queda, é claro, influenciada pelas bolsas externas, Europa e Estados Unidos. Então nós temos S&P caindo 1,06, Dow Jones 1,17, Nasdaq 0,93, petróleo subindo 0,57, o ouro em alta. Ok, então vamos iniciar os estudos aqui pelas bolsas americanas. Lembrando que a ideia do Na Mira do Trader é, quando possível, a gente pegar o pregão em funcionamento e não fechamento, como era a tradição na época do InfoMoney. Ok? Então vamos lá. Eu tenho o Nasdaq aqui na tela, nós tínhamos um padrão que nós entendemos como uma possível ilha de reversão. A máxima do dia 7 é 7881, a mínima de hoje 7881. Então não temos mais aqui o gap. Essa é uma motivação para subir, está perto da LTA que guia os preços já há várias semanas. E pessoal, pode ser um recuo para formar um pivô, Fundo, topo, fundo. Se começar a subir, pode ser aquele recuo do pivô. O mesmo seria acionado acima de 8.041 pontos. Aí temos a seguir o Dow Jones. O mercado sempre vai precisar de algum motivo para fazer movimentos mais agudos, Então, assim como a segunda-feira passada, a gente tem queda forte nessa segunda. No caso do Dow Jones, nós temos aqui um arame ainda válido, um martelo, depois dia 7, seria um possível retorno para formar pivô, só que está na mínima, dos Estados Unidos. O movimento é bem intenso. Não tem reação como a gente tem aqui no mercado interno, a gente vai ver. Mas pode sim ser um recuo para formar pivô. Aí temos o SPX, que é o S&P, as 500 maiores empresas americanas, Nós temos novamente a perda da LTA. Pode ser um recuo para formar pivô, o arame ainda é válido, está dentro das bandas. Existia aqui um gap, foi fechado a 2.892. Então a expectativa é que, se houver uma reação mundo afora, inclusive no Brasil, é que seria para formar um pivô de alta. Aí falando do Crude Oil WTI. E amanhã, pessoal, farei atualização no Cartola, ok?
pessoal mitando aí na Liga Top Traders, amanhã eu vou falar disso. O petróleo é um movimento que deve ter continuidade na ponta compradora. Por quê? Nós tivemos um Arami mãe fora da banda, bebê dentro. E está subindo, né? Assim deve ser. Provavelmente vai tocar a média de 21 e acho que vai romper, mas deve tocá-la e ela seria uma espécie de divisor de águas. E aí a seguir temos o Brent Crude Oil. O Brent está mais fraco que o WTI, fato. Mas nós temos também o Arami com a mesma leitura que eu passei para o WTI. Existe uma linha de retorno que vai ser resistência intermediária e depois a média de 21. Entendendo que o Brent viria na média de 21 ou no fundo anterior aqui em 61 e 32, então é possível acreditar que nos Estados Unidos a gente tem uma alta importante. Se lá romper a média, deve puxar o Brent também. Então é mais ou menos esse o raciocínio. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum ativo para estudar a pedido da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, que envolva o TradingView, algum ativo no exterior. Pela sequência, não. Então, eu vou estudar as criptomoedas, começando pelo Bitcoin. E também eu espero que todos tenham recebido a mensagem do Dia dos Pais que eu escrevi. Eu fiz a arte, escolhi a cor de fundo, escolhi o texto, mandei o nome da minha equipe, mas eu fiz questão de escrever, porque aí eu acho que fica algo mais personalizado. Mas também nada contra quem encaminha, o importante é só... Hoje é mole aqui o... Fechou. O TradingView quer me vender alguma coisa, porque toda hora abre uma aba aqui. Uau! Falando aqui do Bitcoin... Parece um mastro bandeira? Parece, pessoal. Então o rompimento da LTB reforçaria muito essa leitura. Aí temos o Bitcoin Cash, né, a seguir. Né, o Bitcoin Cash tem um sinal bem interessante. Lembra aquela história que eu falo do sábado e domingo? Ó? Sexta-feira foi aqui dia 9. Ó. No sábado... deu um sinal interessante de entrada para a guerrilha, né? Tanto que no domingo subiu, e hoje é aquela história da correção na parte alta, então é uma situação que justificaria uma compra mais agressiva, na minha leitura. A seguir nós temos o Litecoin, e por pouco, né, eu não acertei o placar do Corinthians Internacional, falei que seria Corinthians 4, Internacional 0, foi 0-0, mas pelo belíssimo futebol apresentado pelo Corinthians, digamos que eu quase acertei o placar. Então, futebol à parte, nós temos aqui, muitas vezes no final de semana, né? Fora da banda, aí esse candle aqui dá um sinal de entrada mais agressiva. Só que no caso do Litecoin, o que subiu no domingo está devolvendo hoje, aí coloca essa barra em xeque. Mas para uma compra agressiva, pode fazer sentido. Se nesse momento eu fosse comprar alguma criptomoeda, eu compraria o Bitcoin. Inclusive, devo fazê-lo em breve, ou vou deixar para fazer na imersão, ou para ver o momento certo, e se vai ser o Bitcoin ou o Ethereum e tal. E na imersão eu falo sobre corretoras aqui nacionais, internacionais, sobre corretoras para ações e mini contratos aqui no Brasil, no exterior também. Eu vou falar da minha empreitada, a minha experiência nos Estados Unidos também. Eu voltei a operar lá com certeza, faço questão, com muito prazer. A parte difícil eu já fiz, pessoal, sofri muito para achar o caminho, né? Então isso daí me fez entender mais ainda as dificuldades que os investidores enfrentam aqui no Brasil e melhorar o meu trabalho desenvolvido aqui, né? Então eu fiquei na posição ali de um iniciante, né? Eu operei lá entre 2012 e 2014, um pedaço de 2015, e eu reiniciei. Então recomeçar é desafiador também, né? No caso do Ethereum, tem uma situação que favorece a compra, né? Você tem uma LTA, o mercado vai abaixo, espeta fora da banda de Bollinger, aí reage, então uma situação de compra mais agressiva, né? Eu vou falar de um índice aqui, aproveitar, tanto faz falar aqui ou no... Como eu tenho assinatura dos ativos domésticos aqui do Ibovespa no TradingView,
Eu acho que faz sentido. É um dos pedidos do YouTube, é o IFNC, é o índice de setor financeiro. Né? Esse índice, ele houve uma correção muito forte, né? Sinuosa, mas ela foi materializada. Eu entendo que essa correção pode ser para formar um pivô. Né? Se nós traçarmos aqui uma LTB, aí já coloca essa possibilidade em xeque, porque houve sim uma reação muito forte, só que a LTB foi rompida de maneira falsa. Mas não está longe da média, retornou, e pela reação intradiária que nós vemos aqui, talvez até feche acima da média hoje, é muito provável. Então ficaria com uma cara talvez de um fundo, topo-fundo, é possível, né? Se começar a reagir. Né? E o FNC, sem dúvida, né, é uma prévia do Ibovespa, porque ele responde a aproximadamente 1/3 do Ibov hoje em dia. Ok? Aí, então legal, utilizamos aqui o TradingView. Tchau, TradingView, boa semana para você. É nosso amiguinho. Aí falando das bolsas na Europa, que já fecharam também, e na Ásia, né? Curiosamente nós tivemos alta na Ásia. Vamos estudar aqui a bolsa de Xangai. Então aquela minha velha teoria, pessoal. Por exemplo, subiu Xangai. Aí as bolsas americanas estão em queda. Já estiveram caindo mais, mas mesmo que recuperem um pouco, devem fechar em queda. Se houver alta na China, aí a coisa realmente pode virar amanhã. Aumenta as possibilidades, porque o mercado chinês ignora, aí provavelmente Europa amanhã reage, bolsas americanas, é claro, né, fecha as bolsas da Ásia, aí abre na madrugada aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos horas depois. Então esse que é o raciocínio, é uma reação, mas depende muito do que vai acontecer nessa madrugada, né? Existe um sinal de fundo, marcado dia 6 e está tendo continuidade. Ok? No caso do índice DAX, Bolsa da Alemanha, mais do mesmo, né? Uma região perdida aqui longe da média, não tem espaço para cair mais, mas não tem um driver, assim, alguma coisa mais sólida para subir. Eu vejo esse ponto aqui como um ponto-chave, né? Que é o 11.620, enquanto acima dele, ou até desses fundos recentes, eu acho que a compra resistirá. E, falando do índice FTSE, né, nós tínhamos aqui uma LTA. Nós temos ainda, né? Eu acho que ela pode ser usada como balizamento. Né? O candle de quinta, ele é colocado em xeque. Nós tivemos uma estrela cadente sem efeito, porque o movimento é curto, mas temos. Agora, o rompimento das máximas recentes, no caso de hoje, eu acho que chamaria a compra aqui, né? Mas é aquela história, é difícil o mercado operar contra um movimento desses, então exige comprados e vendidos medem força, os parâmetros econômicos são estudados de forma mais detalhada, né? Porque o que acontece? Se perde o fundo, a pancada é forte, né? Mas se sobe também pode ser um movimento mais agudo, então os players se estudam, né? Perfeito. Então, Europa, Ásia, Estados Unidos, criptomoedas, petróleo esmiuçados. Então, vamos falar de fluxo. Também fiz os convites e dei os recados, né? Semana passada, no dia 2, os estrangeiros terminaram o período com saldo negativo nos contratos de índice futuro na ordem de 98.870 e começaram a semana agora com 90.729. Então, uma redução significativa de mais de 10%, lembrando que o índice, assim como o mini índice, vencem depois de amanhã, o que deve trazer agitação por toda a semana, né? No caso do saldo do mês acumulado no mês de agosto, 4 bi 704 milhões 478 mil, isso até o dia 7, né? Então,
eles continuam de fato vendidos. Deixa eu ver aqui se nós temos os dados já atualizados no site da B3 até o dia 8. Temos. Então façamos a conta aqui para ver se no dia 8 eles incrementaram ou reduziram as posições. Então vamos lá abrir a nossa boa e velha planilha de Excel. Legal, então, onde está ali, ó, investimento estrangeiro, vamos fazer conta aqui, 50 bi, 472, 439, menos 55199, 737. Então a gente está falando até o dia 8, 4 bi, 727,298. Então aumentou levemente em relação ao dia 7, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó. 4.704, 478. A gente está falando em 22.820 de vendas no dia 8. E quarta-feira, além do vencimento do índice, como todas as quartas ocorrem, nós teremos o fluxo cambial. E falando um pouco da imersão técnica Top Traders, pessoal, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. A gente deve estar na última semana de captação da pré-lista. Então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo com todas as informações, né, o conteúdo, por que é uma solução completa, os bônus, novidades, intervalo, almoço, um mini currículo meu que você vai aprender. E por que é importante entrar na pré-lista? Preço de primeiro lote, você compra com desconto e garante a sua matrícula. Os 2 primeiros dias, quando a gente abre o carrinho, que se chama aí no mercado, né, onde a gente manda o link de matrícula para os alunos, só faz a matrícula quem tiver na pré-lista. Você fala, professor, mas se eu não tiver na pré-lista e um amigo meu me passar, nós temos o controle. Aí a sua matrícula não será efetivada. Ok? Então garanta o melhor preço e garanta a sua participação, não fique de fora. O link vai estar na descrição do vídeo. É só colocar nome e e-mail, você gasta 5 segundos para entrar na pré-lista. Ok? E uma vez que você fez isso, você está na pré-lista. Fique tranquilo, seu e-mail já entra numa base. Caros, vamos falar de ativos fixos aqui no Brasil. Falar de Petro Vale Bancos, né? A Petrobras é um ativo que está mais fácil achar uma agulha no palheiro do que fazer um trade em Petrobras que não fosse na venda aqui, né? Aqui foi mole. Rompimento falso, fora da banda, adentro da banda. Né? E aí esse trade teria sido zerado perto dos 25 aqui. E teoricamente nós temos uma compra, né? Tem um martelo ainda válido, marcado dia 7. Não é uma compra empolgante, esse gap foi fechado, mas você vai fazer o quê? Petrobras é o seguinte, ou se ficar de fora agora, você trabalha comprado, trabalhar vendido aqui, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Né? Tem a história do pacote dos incentivos econômicos que o Paulo Guedes pode divulgar ainda essa semana. Eu não coloquei isso no cenário hoje, mas no meu grupo fechado eu orientei, eu passei alguns detalhes disso ao meu grupo. E para entrar no grupo, pessoal, o primeiro passo é fazer a imersão, aí você recebe o convite. Não adianta entrar sem fazer a imersão, que você não vai saber os nossos termos, a minha forma de pensar. A gente tem uma pegada um pouco diferente aqui, né? Então, no caso da Vale, ela esboçou a formação de um fundo aqui, mas nada que seja significativo. Mas assim, é aquela história, né? Existe um fundo aqui, apesar de antigo, a 45,30, que é importante. Alguns que gostam de algumas coisas mais naturais, assim, podem entender isso aqui como um ombro, cabeça, ombro invertido, mega. Mais naturais que eu falo, pessoal, é erva para chimarrão ou chá. Não pensem mal de mim.
E também não tenho nada contra quem usa, tá? Eu não uso, não gosto, mas cada um sabe de si. E outra, né? É um ativo, vale, né? Aqui é 54, aqui não valeria comprar. Tanto que o nosso, de quem veio comprando aqui desse fundo, pela minha orientação, estopou perto de 52. Foi esse dia aqui, né? Fechou abaixo da mínima do que no anterior. Agora, pensar em compra agora é uma compra descontada. Não tem um sinal que você fale, nossa, que empolgante comprar Vale nesse ponto, mas já está descontado, né? Então, essa que é a minha visão. E sobre o Banco do Brasil, né? Ele tinha uma situação de reação de curto prazo, mas aí esse fator Argentina ele quebra essa sequência. O que a gente pode fazer? Marca aqui o 4742, né? E usa como referência. Se voltar a trabalhar acima, mostra alguma força, podemos ter um rompimento falso, aquela teoria toda. Né? Poderia ser, até imaginar ser fundo duplo. É admissível, né? E aí, seguir Bradesco, hoje eu tô tomando água pra caramba, que tá muito quente aqui em São Paulo. Só que não dura muito não, quando o sol vai embora, fica frio de novo. Então, a teoria que eu comentei sobre uma possibilidade, uma hipótese de um fundo duplo, aplica-se também em Bradesco, só que nesse caso aqui o ponto a ser marcado, acompanhado, estudado seria 33 e 37. Né? O mercado já está acima dele, então em Bradesco eu acho que nós temos um sinal de compra. Né? É minha humilde e singela leitura. No caso de YouTube, existe sombra inferior, respeitou o 35,37 como suporte, principalmente se reagir um pouco mais no final, né? Eu acho que apesar dessa queda maluca, é um sinal de compra. Né? Simples assim. Então, por exemplo, se eu tivesse de olho em YouTube, eu compraria nesses níveis. O que eu não compraria é aqui em cima. De forma nenhuma. Então vamos continuar com... Bom, falar que o meu WhatsApp tá bombando enquanto eu tô gravando o programa é chovendo uma olhada, né? Porque eu posso gravar 4 horas da manhã aqui. Se fosse ao vivo eu entenderia, mas é gravado, é algum sinal. Eu ainda vou conseguir entender. Aí pedidos de YouTube, IdeiasNet. Fazia tempo que a gente não estudava esse papel. IdeiasNet é aquela teoria que eu sempre falo aqui. Pô, você vem de um histórico legal, você está operando bem o índice, está operando bem o dólar, está com uma carteira legal, quer ir para o pau, vai com lote. Né? Não é para fazer termo, não é para alavancar no intraday, mas acho válido. Né? Se o ativo dispara, você ganha uma bolada, ele já caiu pra caramba, se continua caindo. Paciência, né? Então acho que é aquela teoria que a gente aplica aí a uma profarma da vida, né? E tal. Aí temos Ipera, que o pessoal um pouquinho mais antigo da bolsa chama de hipermarcas, que assim era o código. Acho que Ipera, ela, apesar do gráfico ser diferente, eu vejo parecido com MD e A3, que é um outro pedido do YouTube que a galera fez aqui. São dois ativos com qualidade, com bons fundamentos, né, que são teoricamente interessantes, mas que pode requerer alguma paciência do investidor. No caso de M. Dias Branco, por exemplo, pessoal, você tem um gráfico inclinado para cima, aí dispara. Aí o que você fala para os seus amigos do fórum, ou para o assessor da corretora, ou para sua esposa? Olha, se M. Dias Branco voltar nessa região dos topos, aqui da média, eu vou comprar, voltou. Aí você encara caindo 7%, aí você tem que saber o que você quer. Né? Depende do que você estudou, da tua convicção.
né? É aquela história. Aí, por exemplo, o caso de Ipera, né? A gente estava com esse ativo no grupo, até a gente pegou esse movimento de alta aqui, vendeu. E a gente não entrou aqui de novo porque na imersão de março, porque eu optei por uma outra ação, mas ela estava no radar. Esse dia que foi uma compra clássica, né? Aí tudo bem, arrefeceu, fez fundo duplo e foi embora. Eu acho que deve ter continuidade. Ela está fazendo esse padrão de contrai, expande, então é uma, na minha opinião, compra. Mas entre as duas eu iria de M. Dias Branco. Aí tem SQ e A3. Essa é uma das poucas ações que a gente tem saudáveis no setor, né? E uma das muitas que nós temos em tendência primária, secundária e terciária de alta. Né? Percebam que é um papel com baixa volatilidade histórica. Na verdade, ela já foi maior, né? Não é tão baixa 2,83, mas está muito flat, né? Está muito estável. É até estranho, né? Um papel que se movimenta parece uma cobra. Mas assim, pessoal, é tendência de alta. Eu não compraria, eu pegaria um papel mais vivo, digamos assim. Ainda mais com uma queda como a de hoje, tem muitas oportunidades, mas é uma situação que parece até um mastro bandeira aqui. Então, é o que eu vejo. Ok, então falamos dos pedidos do YouTube. Petro Vale Bancos, falta então a Via Varejo e os benchmarks. E os destaques do dia, né? Como destaques, deixa eu ver aqui o que eu vou falar. Vou falar de Marfrig. Vou falar de Marfrig e JBS, que estão subindo pra caramba aí. Em parte é por causa do dólar, sim. Mas o setor é um setor que vai muito bem no exterior. Inclusive essa briga Estados Unidos e China, acho que elas são beneficiadas. JBS é tendência de alta, né? O momento de comprar esses ativos é em correção até topos anteriores ou média, mas é tendência de alta. Entrar agora, com a média nos 22 no semanal, né? Eu acho que é o momento de gerenciar a posição. Ou por topo anterior ou mínima do dia anterior. E a mesma coisa a Marfrig. Né, a Marfrig eu tinha falado para vocês, assim como praticamente eu cantei o trade da Lopes aqui há várias semanas atrás, eu falei da Marfrig. Né? Quem acompanha o trabalho sabe disso. Né? Eu optei para o meu grupo por uma outra ação, mas se tivesse um segundo ativo teria sido o Marfrig. Né? Se tivesse um outro ativo extra, além do que a gente entrou recentemente. E foi isso, né? Nós falamos era um setup técnico, né? Um triângulo. Porque, pessoal, a leitura é a seguinte: a ação sobe, aí ela contrai. É provável que essa contração dê início ao movimento a favor do que aconteceu anteriormente, ou seja, o desdobramento prévio. Aí você vê que a ação toca uma linha de tendência de alta e faz um arame. Né? Aí ela vai subindo, subindo, subindo e ela corta a figura através de um gap de fuga. Então era um trade bacana, né? Desde que a gente comentou perto dos 6,20, 6,30 ali, ó, só fazer as contas, ó, 8,14 dividido por 6,30, vai. Deu 29%. Agora, o que eu estaria pensando? Em realizar lucro. Dá vontade de entrar? Pô, dá. Você vê a ação subindo, tudo caindo, né? Só que ela já chega num batalhão de resistência aqui. Que, inclusive, eu gosto muito desse tipo de leitura. Tá vendo esse triângulo aqui? Se eu invertê-lo aqui, foi ele que gerou essa queda importante. E é um padrão oposto que está gerando uma alta importante. Acho que até tem mais algum espaço para subir, mas na minha visão não é momento de entrar. Mas é o meu pensamento, né? Aí nós temos Via Varejo, VVR3. A Via Varejo, novamente, ela mostra resiliência, né? A Via Varejo está caindo 1,52, num dia que tem ativos caindo muito. Tem resistência 8,87, 8,68, 8,41. Ela está perdendo levemente 8,41, mas acho que é um movimento dentro da normalidade aí na minha visão. Então tem um topo aqui a 8,36 também.
Talvez faça sentido até traçar uma linha de tendência aqui na Vivarina. Mas tem uma linha meio maluca aqui, acho que não... Acho que seria admissível assim. Mas acho que não faz muito sentido não. Mas é isso, ela deve dançar conforme a música, né? E expectativa também pelo balanço. Ok? E aí, para a gente finalizar, falemos do dólar. WDO U19. O dólar assustou realmente os vendidos na abertura. Curiosamente, tinha um mini arame, né? Eu até falei sobre isso na sexta. Só que assim, pessoal, tá indo acima dos R$4, né? Dos 4.000. Foi a 4.020. Pelo menos por enquanto, está deixando alguns sinais de topo. Foi fora da banda, está fechando, está trabalhando dentro, não sei se vai fechar. Está perdendo os 4.000, que é um topo anterior, e se terminar parecido com isso o pregão, deixa uma estrela cadente. Você fala, pô, professor, mas está subindo ainda, mas enfim. Abriu em gap, fez o movimento e agora mudou a direção. Simples assim. Né? Aí nós temos o BOVA11. Gráfico diário aqui na tela. O BOVA11, um cenário bem maluco, porque esses dois candles estão isolados. Eu acho que esse gap teria que ser fechado rápido. Aqui é 99,32, senão o mercado pode imaginar isso aqui como uma ilha e vir aqui embaixo nos 96. Então, se reagir um pouquinho no final e colar no gap e amanhã fechar, pode sim entender como cenário de ombro, né, de fundo, topo, fundo. Né, vejamos, é uma possibilidade. No caso do IBOV, também, né, teria essa leitura do fundo, topo, fundo para formar um pivô. Para isso seria importante fechar acima de 102,620, ou hoje ou amanhã, e consequentemente acima das médias. Aí o mercado poderia entender como uma queda para aliviar indicadores, alguma coisa do gênero, e formar um pivô de alta. Um pullback dessa LTB, e ficando acima das médias, mostraria força. E aí, por fim, pessoal, no caso do mini índice, o INQ de queijo 19, eu tenho a mesma leitura. Nós temos um gap aqui, ó, máxima em 103,105, mínima no dia seguinte 103,150. O mercado precisaria romper o 103,150 e permanecer acima para não dar ideia de uma ilha aqui, senão poderiam bater forte aqui no mini índice. Por outro lado, teoricamente nós tivemos um pullback na LTB tracejada em azul, aqui pontilhada, porque o mercado já foi, ele adentrou o território da LTB aqui, mas agora ele já tem uma sombra, ele trabalha acima. E outra coisa, eu tracei Fibo entre os dias 5 e o topo, né, a máxima de sexta-feira. Talvez aqui ele fez um movimento de simples buscas pela retração de 38,2. É uma hipótese, mas aí já teria que reagir ou hoje no final ou pelo menos amanhã, no máximo na quarta cedo. Senão os vendidos começam a gostar da história. No 15 minutos houve uma perda de uma LTA. Eu acho que ela vai seguir num ponto-chave aqui, ó. Perceba as bandas de Bollinger estreitas, deve ter um movimento forte para cima ou para baixo, ou hoje no finalzinho, ou amanhã, né? E já está tocando a média aqui no 15 minutos. Se nós colocarmos um gráfico de 30 minutos, dá uma impressão de fundo arredondado, mas para esse fundo arredondado ganhar força, eu acho que teria que romper 102,690 e a média de 21. Aí sim, acho que o fundo arredondado ganha força, poderia remeter alguma coisa perto de 104. Talvez, né? Então teria que ter uma reação hoje no final ou amanhã. E no caso dos 60 minutos, houve a perda de CLTA, né, que a gente viu também nos outros tempos gráficos. Tem uma espécie de um martelo aqui marcado no candle das 11 horas, forma com o candle anterior um arame. Mas eu acho também que somente acima de 102,690, por esse tempo gráfico também,
haveria realmente uma leitura de fundo arredondado, até de uma simetria em V. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Inscreva na pré-lista da imersão, assista o Seja Bem-vindo à Bolsa. Quem está chegando agora, se inscreva para receber o cenário. Nós somos uma família, uma comunidade, você é muito bem-vindo, né? Eu tenho quase certeza que essa será a última imersão do ano. A minha equipe tem uma viagem já marcada, então a gente deve conseguir lançar alguma coisa em março do ano que vem. Então, você quer fazer a imersão esse ano, aprender, depois ser convidado para o grupo, então faça a de setembro. Essa já está realmente marcada, está tudo certo, as páginas criadas. A gente está nos últimos dias da pré-lista e depois a gente abre para as matrículas. Ok? Desejo uma semana abençoada, muita saúde e paz, que nós caminhemos juntos aí, possamos ter mais um período de sucesso. Então seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. E até amanhã, se Deus quiser, no programa Radar. Um grande abraço, valeu!